Bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou falar a segunda parte do amor e terror. A primeira parte eu já pus aí. Dá uma olhadinha aí que é interessante. Então, por que eu coloquei amor e terror? Porque é realmente uma história de amor e de terror. Eu vivi, aconteceu comigo. E aí eu quero compartilhar com você essa segunda parte. Quem não viu a primeira, corre lá, dá uma olhada na primeira parte, amor e terror. Agora eu vou comentar a segunda parte, tá? O que acontece? Eu comecei a namorar aos 15 anos, conheci um rapaz, que era o rapaz dos meus sonhos, eu tinha 15 anos, numa festa junina, lá no Conjunto Bela Vista, Belo Horizonte. E mês de junho, não era junho, era julho, era festa junina, mas mês de julho. Tava nas férias, tava em casa. E aí teve essa quadrilha, minha amiga me chamou e a gente foi lá. Era noite, até de 7 às 10 da noite, que eu não podia ficar na rua muito tarde, não. Eu conheci esse rapaz, apelido de Neca. Me apaixonei com ele. Nossa, que amor, amor de primeiro amor. Fiquei noiva dele, tudo, e essa história eu conto na parte 1. O que eu quero contar aqui é do que aconteceu durante esse namoro, noivado, eu fui noiva dele e tal, o que aconteceu. Quando eu conheci, eu me apaixonei e a gente logo começou um namoro muito sério e fiquei noiva dele. Mas estava acontecendo umas coisas estranhas. Eu estava tendo visões à noite com uma moça, uma mocinha que era praticamente da minha idade. Tinha 15 anos para 16. Eu sonhava com essa menina. Eu acordava, eu via essa menina e não eram sonhos agradáveis que eu tinha com ela. Eram sonhos apavorantes. Ela me apavorava. Ela ia e achava graça dos medos que ela fazia em mim. Ela fazia muito medo. Eu tinha muito medo dela porque ela me apavorava. Eu lembro de certa vez que eu tive um sonho com ela, onde eu estava pendurada em um poço e ela me segurava pela mão, rindo, e falava que ia me soltar, e eu ficava desesperada. E aí eu acordava, e quando eu acordava, que eu olhava, eu via ela na minha frente, e ela diluía, sumia. Isso estava constante. E eu relatei para ele, olha, tá acontecendo isso, e eu tô ficando apavorada, porque eu não sei que menina é essa. E aí ele falou assim, como que ela é? E eu falei, ela é branquinha, da pele branquinha, do cabelo lisinho, bem lisinho, cortadinho assim, de franjinha, e os traços muito fininhos, o olho pretinho. E fui falando pra ele. E ele foi assustando. Ele falou assim, tá, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Me levou na casa da irmã dele. E chegou lá, pegou uma foto e trouxe essa foto. Olha aqui, olha essa menina aqui. O que você acha? Eu falei assim, a menina dos meus sonhos. A menina que aparece pra mim é essa menina. E ele falou assim, pois é, eu vou te contar a história dela. Eu assustei. Que história? Ele falou assim, ó, essa é minha irmã. Ela faleceu há alguns anos. E ela faleceu com a sua idade, com 15 anos. E num acidente bobo, a gente estava na fazenda e ela estava andando de jipe. Caiu de jipe, bateu a cabeça numa pedra e faleceu ali na hora. E ela era muito alegre, muito brincalhona, gostava de brincar e de rir. Minha irmã. E eu falei, eu tô vendo essa menina. E aí, fui pra casa, cheguei em casa, falei com minha mãe. Disse, mãe, tô vendo essa menina é irmã do Neca e tal. Ele me mostrou a foto dela, eu tô apavorada. Minha mãe chamou uma amiga dela, eu não lembro muito bem quem que era a pessoa, não lembro, mas eu lembro que as duas estavam conversando no quintal da minha casa, me chamou lá e falou assim, Marta, você vai entrar lá dentro agora do seu quarto. Não tinha ninguém lá dentro da minha casa.
elas estavam no quintal, me chamou lá e falou: você vai entrar lá agora no seu quarto, vai fazer uma oração para essa menina e vai perguntar o que você quer de mim. Eu falei assim: mãe, mas eu tô morrendo de medo. Vai fazer isso, faz a oração e pergunta para ela o que você quer de mim. Bom, não tinha outro jeito, fui fazer. As duas ficaram no quintal. Eu entrei para dentro do meu quarto, sentei na cama, fiz uma oração sentada para ela e perguntei: o que você quer de mim? Nesse instante, acreditem, gente, isso é verdade, aconteceu comigo. Veio um sono, assim, ó, me tomou. Um sono pesado, que eu só deitei na cama e adormeci. No momento em que eu adormeço, eu vejo ela chegando, entrando pela porta do quarto, ela vindo em minha direção. Eu estava deitada, dormindo, mas vendo. Ela se aproxima de mim, ela inclina, eu estava deitada, ela inclina em cima do meu rosto, o cabelo dela bate aqui assim, ó, eu sinto aquele cabelinho fininho, lisinho, fininho, batendo assim no meu rosto. Eu senti o cabelo dela no meu rosto e ela falou no meu ouvido: eu quero 3 tijolos de trigo e quero até no dia 13 de agosto. E afastou. Na hora que ela afastou, eu fiquei olhando para ela, perguntei para ela: me fala, eu vou casar com seu irmão? Eu era apaixonada com ele, pensava nele o tempo inteiro. Eu vou casar com seu irmão? Ela olhou para mim, deu um riso que eu não sei dizer se era um riso cínico, se era irônico, se era maldoso, eu não sei. Eu sei que ela deu um sorrisozinho e foi se afastando. Ela não virou as costas para mim. Do jeito que ela estava, ela foi se afastando, se afastando, se afastando. Quando ela saiu pela porta, imediatamente eu abri os olhos. Acordei sem sono, sem nada. Nesse instante, eu me senti aliviada. Bom, ela disse o que ela queria. E aí eu desci, fui até minha mãe, essa pessoa, uma mulher, que eu não lembro quem, e falei com ela: olha, eu fiz o que vocês falaram. Ela veio, ela apareceu para mim e ela pediu 3 tijolos de trigo e deu o prazo, até dia 13 de agosto. Provavelmente isso era início do ano, lá perto de fevereiro, não lembro também, mas era início de ano. E eu falei com minha mãe e essa senhora. Essa senhora parou, pensou um pouco e me respondeu: você vai mandar rezar 3 missas para ela. Você vai nas 3 missas e vai fazer comunhão para ela. Você vai fazer as 3 comunhão em memória dela, nas 3 missas que você pedir para rezar para ela. E assim eu fiz. Segundo essa senhora, os 3 tijolos de trigo eram, na realidade, 3 comunhão, 3 hóstias consagradas. E eu deveria fazer essas 3 comunhão para ela. Assim eu fiz. Foram durante o domingo, eu falei pro irmão dela, o irmão dela me acompanhou nas missas. A gente foi nessas missas, 3 missas. Eu fiz as 3 comunhão. Nunca mais sonhei com ela após isso. A última vez que eu vi ela e que eu sonhei com ela foi nesse episódio. Nunca mais a vi, nunca mais sonhei com ela. O que aconteceu nesse dia que ela tinha dado o prazo? No dia 13 de agosto. Era um domingo. Ai, gente, eu tô na dúvida, não sei se era domingo, porque isso faz tanto tempo. Mas o fato é, nesse dia que ela pediu, que deu o prazo, que era o dia 13 de agosto, o que aconteceu? Esse rapaz, ele quase me matou. Quase. Mas essa história
está relatada lá, no primeiro vídeo, no primeiro Amor e Terror. Essa história dele quase conseguiu, quase me matou, tá lá, no primeiro, na primeira parte. Aí vocês dão uma olhadinha lá que vocês vão entender. E aí, essa história foi assim, amor e terror, de verdade. Eu vivi isso. Então, assim, eu queria tanto ter relatado isso. É claro que eu relatei isso algumas vezes para algumas pessoas, mas deixar registrada essa história, eu achei super interessante. Eu sempre queria fazer isso, porque aconteceu comigo e eu, olhando para o passado, falei assim, gente, mas que história louca. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse feito as missas, se eu não tivesse feito a comunhão, as 3 hóstias consagradas, o que teria acontecido naquele dia? Ele teria conseguido? Será? Eu não sei. Eu não sei. Fato é, eu vivi uma história de amor e terror. Vivi. Então, assim, você tem histórias assim que, se contar, as pessoas às vezes podem até duvidar, mas você sabe que foi real. Você tem? Se tem, comenta aqui. Se você achou interessante, se inscreva no canal. Vem comigo. Vamos contar história, ouvir histórias. E aí, eu já falei aqui que essa questão de visão, ela está relacionada com a doença de Graves, né? Claro que tem a parte espiritual. Não tem como negar, né? Mas tem o componente explicativo da doença de Graves. E eu tive desde criança. Então, assim, falar disso pra mim é tranquilo, é natural. Vivi isso a vida inteira. Então, assim, se você achou interessante, se inscreva no canal, vem comigo, faça parte do nosso grupo.